Bom, vamos à nossa aula de movimento retilíneo uniforme, segunda parte. Nós estávamos falando sobre a próxima equação, que é chamada de equação ou função horária do deslocamento. Essa equação ela é escrita da seguinte maneira: a variação da posição é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo, dividido por 2. Essa é a função horária do deslocamento. Então, ela serve para calcularmos o deslocamento, que é justamente o ΔX, em um movimento retilíneo, com aceleração constante e em um determinado instante qualquer de tempo. Você precisa conhecer a velocidade inicial, a aceleração, que são as parcelas fundamentais para a previsão da posição do objeto em um determinado momento do movimento. Então, a partir dessa equação, é possível isolar variáveis, assim como as outras equações que vimos anteriormente. Essa equação ela também possibilita o isolamento de variáveis. Vamos isolar então a velocidade inicial. Como fica a equação? Então, se isolarmos a velocidade inicial, a equação fica da seguinte maneira: velocidade inicial é igual à variação da posição dividido pelo tempo, menos a aceleração vezes o tempo, a aceleração vezes o tempo, só um minutinho, para essa caneta tá muito ruim. Vamos ver se sai aqui. Tempo dividido por 2. Essa é a equação que nós obtemos se isolarmos a velocidade inicial a partir da função do deslocamento para o movimento retilíneo uniformemente variado. Também dá para nós isolarmos a aceleração. Então, como fica se isolarmos a aceleração? Fica da seguinte maneira: a aceleração é igual a 2 vezes ΔX menos velocidade inicial vezes o tempo,
dividido, fecha parênteses, não tá fechando parênteses aqui, dividido dividido pelo tempo 2 vezes, dividido pelo, esse não tá me ajudando hoje, dividido pelo tempo ao quadrado. Essa é a equação obtida a partir daquela equação principal, se isolarmos a aceleração. Mas também dá para isolar o tempo. Mas para isolarmos o tempo, como o tempo é uma equação, como essa equação é uma equação quadrática, então nós temos que usar a fórmula de Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara, substituindo, fazendo todas as operações matemáticas, nós chegamos ao seguinte resultado, que é menos a velocidade inicial mais a raiz quadrada de velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX, dividido por A. Essa é a equação fornecida para o tempo. Aqui está a equação. Só dar uma arrumadinha aqui. Aqui está o tempo. Essa é a equação para encontrarmos o tempo a partir dessa equação. A próxima equação, ela também é conhecida como equação de Torricelli. Ela é da seguinte maneira: a variação de x é igual à velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial também ao quadrado, dividido por 2a. Conhecida como equação de Torricelli. Para que serve essa equação? Então, essa equação, ela relaciona a velocidade inicial, velocidade final, aceleração e deslocamento, sem depender de tempo. Então, essa equação, ela é fundamental quando não temos ou não precisamos do valor do tempo para resolver um determinado problema de um movimento com aceleração constante. Assim como as outras equações, essa equação também dá para isolar fatores. Então, isolando V, como fica? Isolando a velocidade final. Fica da seguinte maneira: velocidade final é igual
a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes a variação de x. Essa é a equação para encontrarmos a velocidade final a partir da equação de Torricelli. Dá para isolar a velocidade inicial também. Então, isolando a velocidade inicial, teríamos velocidade inicial é igual a raiz quadrada da velocidade ao quadrado menos 2 vezes a vezes variação de x. Essa é a equação para encontrarmos a velocidade inicial. Também dá para encontrarmos a aceleração. Então, equação da aceleração. A aceleração é igual a velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial também ao quadrado, dividido por 2 vezes delta x. Essa é a fórmula para encontrarmos a aceleração. E por último, uma das últimas equações principais que nós temos para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a chamada função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, que seria posição é igual posição posição final é igual posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação ou chamada função horária da posição para o MRUV. Então, essa equação ela calcula a posição final de um objeto em um instante de tempo t qualquer, se você conhecer os valores da posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Essa fórmula ela considera explicitamente a posição de partida. Ela é útil para determinar onde o objeto estará em um determinado momento específico em relação a um referencial. Um exemplo de aplicação dessa equação é que se um carro começa na posição de 10 metros, que é a posição inicial, com velocidade inicial igual a 5 metros e a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, após um tempo de 3 segundos, qual será a sua posição? Então, jogamos todos esses dados nessa equação e a partir de então nós vamos obter a posição final desse carro. Dá para isolar a posição inicial a partir dessa equação. Então, ficaria posição inicial é igual a posição final
menos a velocidade inicial vezes o tempo menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Também dá para isolar a velocidade inicial, ficando velocidade inicial, velocidade inicial é igual a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo menos a aceleração vezes o tempo dividido por 2. Dessa forma, nós encontramos a velocidade inicial. A aceleração é igual 2 vezes x, posição final menos posição inicial, menos a velocidade inicial vezes o tempo, dividido tudo isso por t ao quadrado. Para isolarmos o tempo, nós caímos na mesma regrinha vista anteriormente, onde nós temos o t numa função quadrática, então é preciso usar a fórmula de Bhaskara. E a partir da fórmula de Bhaskara, nós obtemos o valor, a fórmula, melhor dizendo, para encontrarmos o valor de t. Então, essa fórmula chega à seguinte equação: menos velocidade inicial mais raiz quadrada de velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a entre parênteses multiplicando x menos x inicial, dividindo tudo isso por A. Essa é a equação para chegarmos é a equação que chega na formulação final para encontrarmos o valor de t. Essas são as equações principais ou fundamentais e equações a partir dessas equações fundamentais para encontrarmos os valores das variáveis fundamentais para o movimento retilíneo uniformemente variado. Espero que tenham aprendido e até o próximo vídeo.